Então, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, porque ninguém votou o contrário, ninguém se manifestou. Eu entendi que a não manifestação significava que era para continuar semanal. Então, voltemos à nossa... Olha lá, o Carlos está dizendo que sim. Voltemos à nossa live semanal. E a semana passada nós começamos a falar desse projeto Confiança. E nós falamos bastante da estima, por que é muito importante nós termos uma autoestima, por que quando nós temos uma baixa autoestima, isso prejudica o nosso dia a dia, a nossa relação e a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais ainda da baixa autoestima, vamos falar da ansiedade oculta, e a ansiedade oculta, ela, pelo fato de ela ficar oculta, escondida em outras coisas, as pessoas acabam não percebendo. E a confiança, como é que funciona a confiança e essas três ou quatro bases de confiança que nós temos. Sejam então todos bem-vindos à nossa live, que é semanal, agora oficial novamente, já que ninguém se manifestou ao contrário, e dando continuidade no nosso assunto confiança. Então, confiança 2, já que a semana passada nós também falamos de confiança. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é o porquê que nós temos que melhorar a nossa estima. O que é a nossa estima? Aquilo que nós somos, o nosso eu. Lembrando que tudo começa e termina na gente. Então, às vezes, nós temos um olhar muito aberto ao externo, um olhar muito aberto para outras pessoas, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas desejam, se as pessoas nos criticam, se nos cobram. Temos esse mesmo olhar para nós mesmos. Acordamos de manhã, saímos para o nosso trabalho ou ficamos em casa, executamos uma série de tarefas domésticas ou profissionais com um olhar voltado para o outro. Uma mãe, por exemplo, ela se preocupa com o que ela vai cozinhar para o filho e procura fazer aquilo que o filho gosta, ou para o esposo, ou para a esposa. E para os netos também, não podemos nos esquecermos disso. Eu me lembro, não faz muito tempo que eu fui na casa da Iracema, e ela fez uma torta vegana, porque o neto dela é vegano, então ela fez uma torta vegana. Então, isso é preocupação externa, ocupação externa, dedicação externa, e nós fazemos muito disso. E nós esquecemos do nosso eu, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Então, muitas vezes mesmo, queremos alguma coisa e não falamos, porque se eu falar que quero isso ou que quero aquilo, o que a pessoa vai pensar de mim, afinal de contas? Isso é uma das coisas que eu mais ouço como mentora. O que, Soninha? A pessoa vai pensar de mim se estou cansada, se eu pedir para lavar uma louça, se eu pedir para tirar um sapato do caminho. Afinal de contas, eu sou a dona da casa, eu não trabalho fora, meu marido trabalha o dia todo, e aí eu preciso fazer tudo, porque ele trabalha, ele está fazendo a parte dele e eu preciso fazer a minha. Nem sempre. Às vezes, o marido trabalha fora e tudo mais, mas ele contribui pelo seu excesso de trabalho. E você não falar isto
não é uma coisa boa, é você jogar a sua estima lá debaixo do tapete. Então, em vez de você ter uma alta estima, você tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque o marido chega, deixa a toalha em cima da cama, o sapato num lugar, a mochila na outra, a bolsa na outra, reclama que não está pronto, toma água e não lava o copo. Uma série de coisinhas que ele acredita que a mulher tem a obrigação de fazer porque não trabalha fora. Gente, se ele quisesse uma empregada doméstica, que não se casasse, contratasse uma empregada doméstica. Então, você não é empregada do seu marido. Você é companheira, é a esposa, é a amiga, mas empregada não. Você tem que fazer as coisas da casa, você está em casa? Sim, mas manter organizado é a obrigação de todos. E isso que eu estou falando do marido vale para filhos, vale para netos, vale para visitas, ok? Às vezes nós recebemos visita e a visita é totalmente inconveniente. Ela entra na nossa vida, ela entra na nossa privacidade. Ai, mas eu não posso falar nada, porque a minha tia faz 50 anos que eu não vejo a minha tia. Oh, a sua tia está muito folgada. Ah, está invadindo a sua vida. Então, tem sim, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Outro ponto que acaba com a nossa estima é uma visita não programada. Eu sempre falo isso, no início do ano, quando começa o ano, eu começo a programar as visitas. Eu converso com uma pessoa, eu gostaria que você viesse aqui na minha casa, tal. Então, no início do ano, eu programo, olha, tal dia eu posso, tudo bem esse dia? Não foi assim, Iracema, que eu falei com você? Iracema, no dia 5 de fevereiro, eu estou livre na parte da tarde. Isso foi lá em janeiro, tá, gente? Isso foi lá em janeiro. Dia 5 de fevereiro, eu tenho uma folga na parte da tarde. Tudo bem aquele encontro? Ela falou assim, tá tudo bem, Sônia. Então, programar isso. Na minha casa é a mesma coisa, eu dou uma olhadinha e vejo que eu vou ter um dia de folga e tem uma pessoa que quer vir na minha casa, então faz tempo que ela está falando ou insinuando que quer vir na minha casa. Então eu falo para a pessoa, olha, tal dia eu vou ter folga, você quer vir na minha casa? Aí esse dia eu vou estar com uma folga, e aí marca, isso já aconteceu com a Lida, por exemplo, isso acontece com a Ivone, que é minha filha. Minha filha está um tempão na fila de espera, esperando um dia que eu vá na casa dela. Então, porque eu tenho muitas ocupações e isso tem que ser agendado. Agora, tem pessoas que não. As pessoas chegam, tipo assim, meio-dia e meio, oi, vim te visitar para almoçar. Caramba! Não avisou nada, não programou nada, chegou na sua casa meio-dia e meio, você já almoçou até essa semana eu conversei com o Carlos, eu estava comentando disso, e o Carlos disse que um mexidão. O Toninho chama de mistureba. Então, você almoçou, você foi lá na geladeira, o que é uma mistureba? Você vai lá na geladeira, pega todas as vasilhinhas de sobrinhas que tem lá, joga na frigideira, aquece. Se já almoçou isso, a pessoa chega meio-dia e meio na sua casa e diz que veio para almoçar. Bem, gente, há necessidade de nós termos uma autoestima, falar, tudo bem, então eu vou arrumar um lanche para você daqui um pouco mais tarde, porque nós já almoçamos, você não programou antes. Mas se eu falar isso, eu vou olhar bem para a Iracema, que eu sei que ela não tem coragem, eu sei que ela não tem coragem de fazer isso, estou olhando bem para você, viu, Iracema, aqui no seu quadrinho onde você está na câmera, eu sei que você não tem coragem. Então, você não tem coragem de dizer para a pessoa que ela está abusando e você fica mal, a sua estima fica lá embaixo. Poxa vida, que tipo de valor que eu tenho? A pessoa sequer
tomou cuidado de agendar comigo para que eu preparasse uma coisa melhor, ou que eu fizesse uma coisa com mais capricho, ou que eu lavasse a toalha da mesa, trocasse a toalha da mesa, que faz 15 dias que eu estou falando que vou trocar e não troco. Tem essas coisas. A gente se sente incomodado com essa falta de privacidade e essa falta de valor. É uma desvalorização. A pessoa é a pessoa mesmo. E sabe o que nós falamos? É família. Mas é da minha família. Não é família. Não é família. Família é a pessoa que mora dentro da sua casa, junto com você. Você pode morar só com o gato. O gato é sua família. A pessoa é visita, é parente. Você tem laços consanguíneos com a pessoa. Só isso, laço consanguíneo. Ai, Sônia, só isso? Às vezes é só isso mesmo, porque é normal e natural a gente falar assim, puxa vida, mas eu queria tanto que fulano fosse a minha irmã, porque a gente se dá tão bem mais do que a minha própria irmã. Aqui nessa tela, todas as pessoas que estão aqui é nesse sentido. A Zaira, afinidade instantânea. A Lia, eu tenho mais de 40 anos de amizade. Né? A Iracema é como uma irmã. Então, a gente tem esse tipo de coisa. A Ivone, todo mundo sabe que é filha. A Lida, que entrou na minha vida como mentorada, e já viramos amigas, já fui na casa dela, ela já veio na minha. É assim. A Dalva Ida, que a gente se conhece já há um tempão. Então, a gente vai vendo isso. Eu não conheço ela, a Zaira, porque mora muito longe, lá no Rio Grande do Sul, Estância Velha, então eu não conheço. É a Silvana, que eu não conheço pessoalmente. A gente conhece só online. Então, a gente tem, são pessoas que são verdadeiramente irmãs do coração, e que têm respeito, que têm liberdade. Então, vamos ter respeito e vamos nos respeitar. Então, esta é a parte final sobre a autoestima, que eu não tinha comentado, não deu tempo a semana passada. Então, a gente precisa se autorrespeitar. Nós desejamos o respeito das pessoas. Para receber esse respeito, a gente precisa se respeitar também. Aí vem a confiança. O que acontece com a confiança? A primeira confiança que nós precisamos ter é a confiança interna. E a confiança interna, ela está muito associada com a estima. Então, nós precisamos ter uma confiança, uma segurança de que nós somos, em primeiro lugar, pessoas boas. Nós precisamos ter essa consciência de que somos pessoas boas, que somos pessoas educadas, que somos pessoas gentis, que somos pessoas queridas e amadas, e nós precisamos compreender que essas coisas não é imaginação da nossa cabeça, elas realmente são reais. Se nós somos pessoas que trabalhamos, que pagamos os nossos impostos, que cuidamos, que nos pautamos dentro da lei, nós somos pessoas boas. Se nós fazemos filantropia, o que é fazer filantropia? É você auxiliar o próximo dentro de alguma instituição. Às vezes a gente pensa que isso é caridade. Não é caridade. Isso é filantropia. Você vai lá, todo mundo sabe que você está ajudando aquela pessoa, é o olhar de todos, é um conjunto de pessoas auxiliando um grupo de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a filantropia. Caridade é aquele dinheiro que você doa para a instituição e que ninguém sabe. Ninguém sabe que você doa aquele dinheiro para a instituição. Isso é caridade. Então, caridade é aquilo que você dá com a mão direita e a esquerda não vai ver. Filantropia é o bem que você faz para o outro, mas que todos veem, todos sabem. Então, se você faz, se você cumpre as leis, se você é honesta, se você é gentil, então você é uma pessoa boa. Ah, Sônia, mas eu sou uma pessoa boa, e aí, de novo, a Iracema fala assim, mas de vez em quando o meu pavio é tão curto, eu explodo. Criatura de Deus, todo mundo explode, todo mundo fica irritado, todo mundo tem o pavio maior ou menor. Algumas pessoas
pela prática, pelo tempo, pela hipervalorização, por se achar sempre princesa, divina está incluído nisso, o pavio dela não acende nunca. Então, o pavio não acende nunca, tá? O mundo está caindo e ela está lá. Mas isto não é assim. Todas as pessoas têm dores, todas as pessoas têm problemas. Então, esta confiança interna você não pode se autonegar, nós não podemos nos autonegar essa confiança interna. Depois vem a confiança interna e externa no nosso ambiente conhecido. Nossa casa, nossa instituição, nosso trabalho, o nosso bairro, o lugar, a rua que nós moramos, os amigos, as parentelas. Com estas pessoas, nós temos uma confiança interna e externa natural, porque nós estamos com pessoas que geram afinidade conosco. Então, nós somos confiantes com elas. Então, a gente pode brincar, né? Eu sempre vou na casa do Adilson e da Lília. O Adilson é cunhado da Iracema, a Lília é a irmã dela. E o Adilson gosta de fazer aquelas anedotas de trocadilho, para fazer você dar risada e coisa parecida. E a gente se diverte muito. Por que ele tem essa confiança de fazer? Porque ele está com pessoas de confiança, de pessoas de amizade. A última dele foi assim, para mim, ó, só para vocês não ficarem muito curiosos qual é a brincadeira dele. Soninha, você sabia que um jogador de tênis continua jogador de tênis, mesmo se ele estiver sem tênis? Então, esse tipo de coisa que ele faz. E aí a gente se mata de dar risada. Ou então, tem uma outra, assim, você sabia que apesar do Titanic está afundado há mais de 100 anos, as piscinas dele ainda não esvaziaram? Então, é esse tipo de brincadeira que ele faz. Por que a gente faz esse tipo de brincadeira? Por que a gente faz essa troca de brincadeiras mesmo, de anedotas, de gracinhas um com o outro? Porque a gente está num ambiente externo de confiança. Se você estivesse num ambiente externo que não te geraria confiança, você ficaria quieto, resguardando a sua confiança interna. Então, muitas pessoas acham que não tem confiança porque está ali no meio da rua, numa avenida, num trânsito terrível, todos um engarrafamento, um engavetamento, um acidente, e ele está agitado, daí ele diz assim, ai, Sônia, sabe que eu não tenho confiança. Mas até o Papa, até a estátua do Dom Pedro, lá no Rio Ipiranga, num trânsito desse, fica agitado. Então, isso não é falta de confiança, essa agitação, essa ansiedade é a expectativa de melhora. Então, quando a gente está num ambiente estranho, alheio, às vezes a gente tem essa dificuldade. Então, isso não é falta de confiança, essa agitação é uma coisa natural. Você está indo numa rua, e nessa rua você escuta um barulho muito grande, um rojão, por exemplo, que não era momento. Você dá um pulo, dá um susto e procura o que está acontecendo e depois você fica com tremor. Ai, é porque eu não sou confiante. Não tem nada a ver com confiança. Esse tremor aí é porque quando você levou um susto, você teve uma descarga de adrenalina, depois isso vai voltando ao normal e é natural, o coração bombeou muito rápido diante do seu susto, e você precisa se recuperar, vai dar pela queima de açúcar rápida, aquela agitação, tudo no seu organismo se reorganizando, você pode ter uma tremedeira. Você pode ficar tremendo, isso não é falta de confiança. Outra coisa, às vezes a gente
faz um exame, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu fiz um exame de sangue de rotina, normal. Sabe quando você vai fazer todo ano, você vai lá fazer aqueles exames de sangue, aquele monte. Aí eu fiz o exame eu tirei o sangue de manhã, tipo assim, 7 horas da manhã. No outro dia, 8 horas da manhã, ligaram no meu telefone, pedindo que eu fosse no centro de saúde urgente. Então eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? E aí eu perguntei para a moça, por quê? Ela falou assim, foi marcada uma consulta para você por causa do exame de sangue que você fez ontem. Abalou! Lógico que abala. Poxa vida, eu tirei sangue ontem. Hoje eu já tenho uma consulta marcada, tenho que ir para lá, sistema SUS, a gente sabe que não é assim. O que aconteceu foi por causa do exame de sangue. Cheguei lá, eu estava com nível de bactéria altíssimo no sangue e precisava fazer uma investigação mais profunda de onde que estava vindo. Tomei antibiótico, tomei uma série de coisas, fazia o exame a mesma coisa, tomei antibiótico de novo. Depois, quando eu estava na terceira dosagem de antibiótico, fazendo o exame, dando uma alta contagem de bactérias, sem saber de onde que estava vindo aquilo, nós estávamos numa palestra aqui em Campinas, e no meio da palestra eu falei para o Toninho assim, vamos embora, porque fez assim, meu dente fez assim, tchum! Aquilo doía tanto, tanto que eu não consegui ficar mais na palestra. Chegamos em casa, peguei até o alicate de crimpar dele para arrancar o dente, de tanto que doía. Ele ficou bravo com aquilo. No outro dia eu consegui, o dentista estava lá, a causa da bactéria. Quando fez o raio-x, eu estava com quisto abaixo da raiz, depois da raiz. Eu tive que fazer um processo cirúrgico no dente. Era ele que estava jogando essa bactéria aí no sangue. E depois o médico até, inclusive, disse que é uma coisa muito, muito arriscada o dente, que a gente precisa tomar cuidados com o dente. Até aí nem dava muita importância para esse negócio de dente. Então, isso deu um abalo, levou um susto, mas isso não é falta de confiança. Isso é uma resposta diante do inesperado. Você ficou vulnerável diante do inesperado. É uma vulnerabilidade, mas não uma falta de confiança. Passou o problema, acabou o estado de vulnerabilidade. Nós precisamos entender isso, separar. Então, confiança é aquilo que você faz as coisas e você sabe que você é uma pessoa que não vai perder o tiro. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Então, ó, você sabe, por exemplo, vamos lá, vamos usar hoje, como tema da Iracema, eu vou usar só a Iracema de exemplo. A Iracema, ela faz uns tapetes maravilhosos, ela faz um crochê extraordinário. Então, ela sabe que faz um crochê maravilhoso. Então, quando ela não tem confiança nisso, fala, ai, meu Deus, não sei por quê, fica com aquele ai, então é falta de confiança. Então, minha filha, minha criatura de Deus, você faz um trabalho maravilhoso, confie nisso. Aí sim, ela faz um trabalho maravilhoso, e não é só crochê, não, gente, vocês não têm ideia que pecado mortal que é os salgadinhos dessa criatura. Se a gente está de dieta, já era, sabe? Já era. Naquele dia você faz jacada mesmo. Jacada é quando você sai da sua educação alimentar, ok? E não precisa ter confiança nisso. Olha, você faz um tapete para mim? Ai, Sônia, eu posso fazer, eu acho que aí é falta de confiança. Você faz o tapete para mim? Para mim? Faço. Que jeito que você quer? Isso é confiança. Viu? Ela tem que ter confiança no quê? No trabalho dela.
que é fantástico. Agora, por que eu posso falar para ela que o trabalho de crochê dela é fantástico? E por que ela pode confiar nisso? Porque eu fui professora de artesanato mais de 20 anos. Não é possível que uma professora de artesanato não saiba como é um artesanato bem feito, caprichado e num sprint. É igual a minha sogra, que faz bainha aberta e ponto reto, que eu duvido encontrar uma bordadeira tão boa quanto ela. Aí você fala, dona Neuza, só faz uns panos para mim? Faço. Quanto você quer? E nem te dá o preço. Ah, eu quero X. Quando você vai pegar os panos, que coisa linda! Meu Deus, tá fantástico. Quanto que é? X. Pronto, acabou. Você encomendou, não perguntou o preço, você encomendou. Não, usa, mas que caro? Caro não, filho. O combinado não é caro e quando você mandou fazer, você não perguntou quanto que ia ficar. Ela pode furar o olho. O máximo que pode acontecer é você não fazer mais com ela. Mas tem que ter confiança. Ela que é confiante no trabalho dela. Você é que não tem cacife para mandar fazer o trabalho dela. A minha sobrinha, ela faz tudo que vocês imaginarem de feltro. Isso aqui é um exemplo dela, uma boneca. Uma boneca. Geralmente vocês veem essa boneca no banheiro, porque ela segura o papel higiênico. Geralmente vocês veem essas bonecas aqui em banheiro. Mas eu pedi para ela fazer uma de vestido, de sapato, porque a criatura não fica no banheiro, ela fica segurando o papel aqui para mim no escritório. Eu não queria ninguém aqui de pijama no escritório. Então ela fez aqui de vestido, linda, bonita, cabelo encaracolado igual o meu. Então, a minha sobrinha faz uma coisa mais bonita do que a outra. Olha aqui meus porta-copo. Ela que faz também, dá uma olhada. Aqui é um porta-copo, um gato, um gatinho de barriga para cima, que eu sou gateira, para quem não sabe, eu sou gateira. Ela faz a coisa mais. Eu falo para ela assim: ai, Paola, eu estou querendo tal coisa. Ela fala: ai, tia, eu vou te mandar os modelos. Ah, eu gostei. Manda 5, 6 modelos. Quanto que é esse daqui? X. Você acha que eu tenho coragem de falar para ela assim: você faz um descontinho? Por quê? Vou te mandar os modelos, custa X. Isto é confiança, é saber que o trabalho é excepcional. Então, as pessoas precisam saber. Então, isso é confiança. Tem uma terceira confiança. Entendeu, né, Iracema? Depois, no final, se tiver dúvida, você explica a nota e as suas dúvidas. Tem uma terceira confiança, que é a confiança quando você vai lidar com coisas externas, mas aquilo que você vai lidar é desconhecido. Então, você precisa, por exemplo, sair de Campinas e ir para Minas Gerais e você não conhece a estrada, você nunca foi. Você não é desconhecida essa viagem. Agora estou falando de Minas Gerais, porque a Lia sempre vai para Minas Gerais, para Itapajipe, lá em Minas Gerais, depois de Frutal. Não esqueci não onde que é o negócio, né? Depois de Frutal. Então você vai para Minas Gerais e você não conhece a estrada. Então você dirige, você tem um carro, mas você não conhece a estrada. Se a pessoa é insegura, se a pessoa não tem medo, ela junta a sua insegurança com o medo, ela não faz isso. Ela não vai dirigindo, ela vai de ônibus, ou ela pede para uma pessoa ir com ela faz um drama, né? Faz o tapetinho no chão, faz um drama e não faz o que precisa fazer. Por que ela não faz? Porque ela está insegura, ela não está confiante de fazer isso. Tá? Ela é o quê? Uma pessoa dependente. Existe coisa pior do mundo do que uma pessoa dependente? Eu acho que não. Tem gente que fala que outras... Tem gente que fala, tá desempregado, é pior do mundo. Não, você arruma um emprego. Tá acima do peso, é pior do mundo. Não, você perde peso. Tá magrelo demais, não é ruim, você ganha peso. É só fazer peso.
Tá frágil. Se você tem dinheiro, você paga um cirurgião plástico. Se você não tem, você vai para academia. Se você não tem dinheiro nem para o cirurgião e nem para academia, você usa umas roupas que te deixam linda, maravilhosa, elegante, e ninguém está vendo que você está frágil. Ai, Sônia, mas a gente fica muito frágil, fica assim, você sabe, naquela hora do amor, apaga a luz e pronto, acabou, sabe? Está resolvido o negócio. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então, não existe, gente, coisa pior do mundo do que a dependência por falta de confiança, por essa insegurança, por essa ausência de confiança. Se você tem confiança, mas se você não sabe o caminho, você entra no Maps, veja o caminho, olha tudo onde você vai passar, faz todas as coisinhas, coloca lá no seu celular ou no GPS do seu carro e faz a viagem. Pode optar por uma coisa que eu faço a opção quando eu não conheço o caminho, tenho desconfiança, eu não escolho aqueles caminhos que são que não paga pedágio, mas também você não encontra um posto de gasolina nem pelo amor de Deus. Então, eu não faço a opção por eles, eu faço a opção por rodovias, porque de tanto em tanto você tem um posto que você pode parar, que você pode perguntar, que você pode se informar. E que você também não vai ficar sem gasolina. Quando você tem muita insegurança, a viagem, por ser muito longe, muito desconhecido, você pode convidar um amigo para ir com você. E esse amigo não precisa necessariamente conhecer o caminho, é só para fazer uma companhia ou é só para garantir que você consiga fazer corretamente. Vou dar um exemplo de mim, porque dá a impressão que eu fico falando para vocês fazerem as coisas, de que eu sou, assim, a sumidade de que capaz de fazer tudo. Não existe pessoas que é capaz de fazer todas as coisas. Não existe isso, certo? Então, a semana passada, minha mãe precisava fazer um exame num lugar que não é o fim do mundo, é no centro de Campinas. Só que é um lugar que eu fiquei na dúvida sobre estacionamento, porque a minha habilitação é nova, eu ainda não sou uma expertise em estacionamento. Eu sei que eu não sou uma expertise em estacionamento. Você pensa que eu tenho insegurança, Iracema? Claro que não, eu vou aprender, vou ficar ótima. Eu sou insegura, mas eu vou ficar ótima. Entendeu? O que eu falei com você? Ajeitei tudo, sabia tudo que tinha que fazer, mas eu realmente estava insegura. Eu falei para o Toninho, você pode ir comigo? Fazer todos esses negócios, ele falou, quem vai dirigir? Eu falei, eu vou dirigir, eu vou fazer tudo. Eu quero que você vá comigo, porque se ficar incapaz, se for impossível de eu conseguir fazer o que eu preciso fazer, você comigo, você faz. Foi um negócio fechado. Pegamos o carro, fui buscar a minha mãe super longe, que é uma viagem, quase 1 hora, ela está no distrito de Campo Grande, é longe para vocês dois que estão em Estância Velha, é quase que ir para Porto Alegre, de tão longe que é o negócio, entendeu? Voltei direto para a cidade, entrei direitinho no estacionamento, não tive dúvida, fomos no negócio, fiz a consulta. Na hora de sair, o moço do estacionamento colocou o carro de um jeito que aquilo, só daqui uns 100 anos de volante é que eu tiro o carro da onde é que está. Mas daqui 100 anos de volante eu tiro o carro da onde que ele está. Isso é confiança. Aí eu falei para o Toninho, eu não consigo fazer isso. Ele falou, eu vou tirar o carro para você desse lugar, mas se você estiver sozinho, você não precisa tirar. Você pode pedir para o rapaz que faz o negócio lá, que eu esqueci o nome, manobrista, você pode pedir para o manobrista fazer isso para você. Toninho, você pensa que ele tirou do estacionamento? Ele tirou do lugar apertado. Aí eu já fui para o volante, dentro do estacionamento, e fiz tudo isso. Fui levar minha mãe no Campo Grande e voltei para casa. Então, isto é ter essa confiança para
manter, Iracema, a gente precisa tentar, tentar, tentar e tentar e tentar de novo e mais uma vez e outras vezes e não importa se é um número de vezes. Há a necessidade de fazer isto, entendeu? Essa também vale para a Silvana. A Silvana tem algumas inseguranças, inclusive de direção. Então, ela tem habilidade, a habilitação, mas ela ainda não está praticando. Então, precisa fazer os treinos, precisa ver vídeos, eu faço isso, precisa ver vídeos de direção, vídeos de estacionamento, vídeos das coisas, para o quê? Conseguir fazer essas coisas, conseguir sair de si mesmo. Eu tenho uma outra mentorada que estava muito acima do peso, não podia caminhar, não podia ir para a academia, porque o peso dela estava tão excessivo que não tinha sapato que servia mais nos pés. Dá para ter uma ideia o peso que essa pessoa estava? Nós fomos conversando. Sabe o que eu fiz? Que eu reduzi dela de início? O tamanho do prato. Tirei o prato fundo de restaurante, que é diferente do prato fundo nosso em casa, de restaurante é maior. Tirei esse prato fundo para prato fundo normal que nós usamos em casa. Depois, prato de fundo para raso. Depois de raso para prato de sobremesa. De prato de sobremesa, começamos a mudar as coisas da alimentação. Primeiro, ela aprendeu a comer menos. Depois, ela aprendeu a comer certo. Hoje, ela caminha, faz academia e está estudando. Coisa que nunca pensou. Falou, não, eu vou voltar para a escola, e foi para a escola, e coisa parecida. Então, o que foi isso? O que ela ganhou? Ganhou confiança. Ganhou o quê? Equilíbrio. Ela já venceu todas as dificuldades dela, Iracema? Claro que não. Ainda tem muito peso para perder. Ainda é um longo caminho para voltar à naturalidade. Mas ela deu o primeiro grande voto para ela. Confiança. Que é a primeira confiança que eu comecei a falar. Então, ela saiu daquela confiança externa, saiu da confiança do meio, daquele ambiente que conhece, e foi para a confiança para ela mesma. Eu confio em mim, eu acredito em mim, tudo começa e termina em mim, eu sou capaz, eu não preciso ficar dependente, eu não preciso ficar vulnerável desse jeito, eu não preciso ser humilhada, as pessoas me humilhando. E aí ela foi cortando. E outro dia ela me contou uma história que eu achei linda, maravilhosa. Até me emocionei com a história dela. Ela disse que estava vindo do trabalho, que ela trabalha, e uma pessoa na rua, uma dessas pessoas que trabalham em empreiteira, em construção, da área da construção, gritou para ela assim, gorda! Deu um grito. Ela parou, olhou, falou, é comigo? Isso mesmo, você está com problema na visão, você está com visão distorcida. Você está me vendo gorda, mas eu sou uma gataça. E foi embora, o cara ficou lá, aguentando a gozação dos companheiros de trabalho, porque não esperava que a pessoa tivesse uma resposta dessa. E por que ela tem uma resposta dessa? Confiança. Eu sei que vou vencer, eu sei onde eu estou e eu sei que eu posso fazer melhor. Então, a confiança, ela está voltada com a autoestima. Então, você vai se valorizando, vai acreditando em você e você sai dessa confiança interna para a confiança externa, para a confiança em ambientes amigáveis, para a confiança em ambientes desconhecidos, sendo capaz de fazer tudo e qualquer coisa.
Tem alguma pergunta, Iracema? Até aqui, tem alguma pergunta sobre isso? Não? Está entendendo? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta até aqui ou eu posso continuar mais um pouquinho? Ninguém tem pergunta? Porque o assunto é confiança, pode acontecer de ter uma pergunta, né? Ter uma dúvida. Não? Ninguém tem? Como é que faz quando a gente tem uma confiança interna e essa confiança interna é sólida e temos confiança externa também sólida, mas nós temos uma dificuldade imensa de expressar essa confiança. Porque essa confiança, essa falta de expressão está ligado à timidez. Aí agora aqui eu vou mexer um pouquinho com a Ivone, que a Ivone tem essa timidez. Então, tem confiança, trabalha fora, tem a casa dela, dirige, já tem filhos moços, já é avó, já tem netos e tal, mas tem uma timidez, ela tem um medo de expressar aquilo que sabe. Uma insegurança daquilo que sabe. Ah, eu sei, mas eu tenho medo de. Ah, o que a pessoa vai. Ó, de novo, volta na opinião do outro, mas o que a pessoa vai falar? E se eu falar errado? E se aquilo que eu falar não agradar a pessoa? Ou então, mas eu posso falar isso, e se a pessoa se ofender? O que faz? O que a pessoa faz em cima da sua autoconfiança, em cima da sua autoestima? A pessoa cria um sabotador chamado Marte, vítima. E se, e se, e se, e um outro sabotador chamado vidente. Ele quer fazer as coisas, mas ele quer ter a evidência do futuro de que não importa o que ele vai fazer, vai só dar resultados positivos. Não é assim que a vida funciona. Às vezes a gente faz tudo certo e o resultado dá negativo. Às vezes a gente faz tudo absolutamente certinho e o resultado é negativo. Por quê? Porque a gente não pode prever a reação da outra pessoa e nem a ação da outra pessoa. Então, quando a gente tenta controlar a ação da outra pessoa, sinceramente, nós estamos ficando sem sanidade. Porque é impossível controlar a ação da outra pessoa. Você pode dizer para uma pessoa, por exemplo, nossa, eu te amo tanto, e a pessoa fala, ah, é? E você estava. Aí você fala, nossa, mas eu fiquei tão decepcionado. Mas por que você ficou decepcionado? Porque eu falei para a pessoa que a amava, e ela disse, olhou para mim e disse assim, ah, é? Não deu expressão nenhuma, a Lia conhece bem essa. Uma frieza total. Você ficou decepcionado porque você colocou a sua expectativa na ação do outro. Se você tivesse colocado a sua expectativa na sua própria ação, se você fosse confiante aos seus próprios sentimentos, a ação da outra pessoa não te frustraria. Então, nós não. E olha, eu não estou falando uma invenção da minha cabeça, não, porque às vezes as pessoas dizem, Sônia, você inventa cada coisa, eu não invento nada, gente. Eu baseio-me em ciência, eu baseio em pesquisa. Quem ensinou isso foi Sêneca, Epiteto, Hipócrates, Sócrates, Platão, Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, Francisco de Assis. São todas pessoas que já nos ensinaram que se nós colocarmos a nossa expectativa no outro, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em nós. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo.
eu vou falar para a pessoa que a amo. Se ela falar que me ama, vai ser uma felicidade explosiva, porque são duas ações positivas, a minha e a dela. Se eu falar que a amo e ela fazer fazer um muxoxo, dizer que não me ama, dizer qualquer outra coisa, vou recolher o meu amor e vou ficar de boa. Porque o que ela pensa ou deixa de pensar não pode me afetar. Vamos lembrar, Leandro Carnal, ele sempre fala isso nas suas palestras. Quem já viu uma palestra dele, ele diz: se uma pessoa te xinga dizendo que você é filho daquela, e você não é filho daquela, você não pode se ofender porque ele falou uma inverdade. Mas se ele disse que você era filho daquela, mas você realmente é filho daquela, a sua mãe é aquela, você não pode se ofender porque ele acabou de dizer uma grande verdade. Você precisa, mas ele falou que a minha mãe era tal coisa. A sua mãe é tal coisa? Não, então por que você está ofendido? Por que você comprou a ofensa? Quando nós compramos essas ofensas, Silvana, Ivone, Iracema, a gente vai ficando inseguro. A Lia também tinha essas expectativas no outro. Eu fui falando para ela, paute em você, valorize você, sai um pouco de casa, vai olhar vitrines, vai namorar as vitrines, se não tiver dinheiro, só namora, faz projetos, faz objetivos, você precisa se valorizar e você vai ver que as coisas vão fluir em torno de você. E hoje ela sabe isso, ela vive isso, ela valoriza o tempo dela, ela valoriza a vida dela. A casa dela vivia cheia de gente a qualquer hora, a qualquer momento. Ela queria sair e não podia, porque as pessoas chegavam para almoçar a qualquer hora. Eu tenho uma irmã que a casa dela é assim. Toda hora alguém chega, ninguém avisou, ninguém falou nada. Não, não pode. Outro dia, um mentorado disse para mim a seguinte coisa: Sônia, eu passo na frente do seu condomínio para ir para a faculdade. Qualquer dia eu paro para tomar um café. Se você não agendar, você não sobe, foi a resposta que eu disse. Ah, se você não agendar, eu vou falar para o porteiro que você não pode subir. Precisa agendar. Por quê? Como é que eu vou chegar eu vou chegar na sua casa de terça-feira às 17 horas. De terça-feira às 17 horas eu estou em mentoria. Como que eu vou receber uma visita? Não dá para receber. Então a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de atitude, esse tipo de valor. Quando a gente se valoriza, tudo começa por aí. Quando a gente se valoriza, a confiança vai se formando dentro da gente. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixei alguma coisa, algum ponto que eu não esclareci? Alguém tem algumas dúvidas? Pode perguntar, gente. Hoje eu deixei tempo para perguntas. Pode perguntar, Zaira. Tá, eu não consegui escutar a resposta da Iracema, porque cortou aqui para mim. Tu poderia repetir? Ela disse que agora eu falei tudo o que as dúvidas dela. Eu comentei tudo. Cortou mesmo, até para mim. Eu tive que ler nos lábios dela. Mas que se surgir dúvida, algum ponto, se ela lembrar depois de algum ponto que eu não falei, ela comenta e eu volto a falar sobre confiança. Essa insegurança pode ser ela vem de uma autossabotagem também? Ela gera? Ou a autossabotagem que gera essa falta de confiança? As duas questões são verdadeiras. A sabotagem, a autossabotagem, mina a sua autoconfiança e a sua falta de autoconfiança te leva à sabotagem. Uma das sabotagens que
atua muito na confiança, no caso de trabalho, por exemplo, uma confiança profissional, vamos utilizar aí como partido o crochê, que é o que a Iracema faz. É a perfeição. Então, mas não está perfeito, não está do jeito que eu imaginei, está faltando aqui, essa linha não ficou do jeito que eu queria. E a perfeição, o perfeccionismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma É uma autossabotagem. autossabotagem. É uma autossabotagem. Então, ela te sabota por causa disso. E ela esquece do principal, da regra número 1 de um artesanato. Ele é artesanal. É impossível ele ficar naquela perfeição que deseja e também é impossível fazer 2 ou 3 iguais. Ele faz semelhante, parecido, mas não se repete. Ele vai ficar... é o mesmo modelo. Aí eu pedi para a crocheteira fazer um jogo de cozinha e o tapete grande ficou de um tamanho e ficou de um jeito e os tapetes pequenos ficaram de outro. Criatura, ela não está fazendo numa máquina. Ela está fazendo na mão e com a linha e agulha. A linha ela foi fiada, ela foi processada, então ela tem pontos que diferem na metragem. E aí isso leva um profissional do crochê ter essa dificuldade, ter essa insegurança, o que não pode ter. Então, a insegurança leva à sabotagem, e a sabotagem te leva à insegurança. Ela gradua para os dois lados. É, porque eu faço crochê também, só que eu faço amigurumis. E eu tenho uma insegurança muito grande na hora de vender. Apesar de que eu sei que eu faço bonito, mas eu chego a um extremo de perfeição, porque se eu não chegar àquela perfeição, eu não me auto-saboto na hora de cobrar, de fazer o preço. Eu nunca sei fazer o preço, porque eu não valorizo o meu serviço. É uma insegurança, é uma falta de confiança. A insegurança está atrelada com a ausência de confiança. Então, eu faço um trabalho, eu conheço o meu trabalho, eu sei que o meu trabalho é artesanal, eu sei que ele vai diferir de um para o outro. Eu não posso exigir um perfeccionismo no trabalho artesanal. Não existe perfeccionismo nem no trabalho industrializado. É normal você comprar uma caneca, e no meu caso, eu que gosto muito de caneca e tenho muitas canecas, muitas mesmo. Já tive mais, mas você vai encontrar canecas que você compra. Eu comprei uma caneca, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que era maravilhosa, um leãozinho, né? O leão, que eu sou coisa pelo leão. Eu tenho uma infinidade de amigos que não me chamam de Soninha, nem de Sônia, nem de Divine, me chama de leão, porque sabe que se é um apelido de criança, um leão. E aí a caneca tinha um cabo de leão, uma carinha de leão. Falei, nossa, vou curtir essa caneca. O primeiro café o primeiro chá, na verdade, que eu coloquei nela, ela trincou inteirinha pro lado de dentro, ela não pode ser usada para chá. Eu uso ela de caneteiro, de decopar, de cachepô para planta, e qualquer outra coisa. É um trabalho industrial. Então, a gente não pode exigir isso da gente. Isso aí é uma tortura, você está sendo carrasco de si mesmo, e a gente não pode ser carrasco da gente mesmo. Tem alguma... Entendeu, Zay? Entendi. Depois você... uma coisa, uma sugestão que eu dou. Faça o trabalho de vocês, fotografe o trabalho de vocês, coloque no status do WhatsApp, coloca no Face, coloca no Instagram, que você vai ver as opiniões das pessoas. E quando as pessoas falarem assim, quanto que é isso daí? Não faz aquela jogada, não. Isso é jogada de gente insegura. E o preço em inbox. Vai catar coquinho, eu nem olho no inbox. Custa X, pronto.
custa X. Aí se colocar, ai, mas e se eu falar que custa R$ 100 e alguém colocar lá no comentário que está muito caro? O problema é da pessoa, não é meu. Entendeu? A pessoa que está achando caro. Eu estou dando o meu preço. Então, é isso que a gente tem que fazer. Essa é a sugestão que eu dou. Fez um tapete, faz uma coisa, faça esse tipo de coisa. Sabe? A gente tem que aprender a ser marqueteiro de nós mesmos. Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês têm ideia de quanto marketing que a gente faz para os outros? Vocês têm ideia disso ou não? Quando você fala assim, eu vou tomar um chá leão, um mate leão, você está fazendo propaganda da Leão. O meu Adidas, você está fazendo propaganda da Adidas. O Band-Aid, você está fazendo propaganda da Johnson Johnson. E aí você não tem coragem de fazer assim, Sônia Divine faz mentoria. Ela fala de você viver a vida com liberdade emocional. Entendeu? Ai, Iracema, a melhor crocheteira de Campinas e São Paulo e região. Venha conhecer o trabalho. Qualquer informação, aceita encomendas. Caramba! E se a pessoa falar assim, nossa, mas você não é a melhor, você pode não achar, mas eu acho. Eu tenho que me valorizar. Se eu não me valorizo, quem que vai valorizar? A Lia, sabe o que a Lia faz? O sonho da Lia, eu vou contar agora. A Lia tinha um sonho de ir para a máquina de costura. Hobby, tá? Ela não precisa mais. Ela tinha um sonho de ir para a máquina de costura e fazer aquelas coisas de patchwork. Sabe aquelas coisas de patchwork? Bolsinha, aqueles negócios que usam os retalhos, que é um artesanato caro, que é um artesanato lindo, que nunca vai cair de moda, que tem uma história fantástica de como é que ele nasceu, que ele era feito à mão e coisa parecida. Você tem um sonho, criatura de Deus, por que que você não vai? Sonho, eu não sei costurar. Você começa a costurar. Comprando uma máquina de costura. Se você não pudesse comprar uma máquina de costura, eu não ia sugerir isso, mas você pode. Ela foi lá, comprou a máquina de costura. Eu falei, agora faz um curso. Ela fez o curso. Eu mesmo tenho um kit para viagem. Todas as vezes que eu vou viajar, é um kit. Tem a necessaire para não sei o quê, para não sei o que lá, não sei o que lá. Eu levo tudo. Eu encho tudo. Porque eu ganhei, olha, eu vou viajar, eu encho tudo. Tem de pôr escovinha, tem de pôr creme, tem de pôr não sei o quê. Gente, tem que valorizar-se. Tem que saber se valorizar, isso é confiança. Silvana, você tinha aberto o microfone, você ia fazer uma pergunta? Pode fazer, minha querida. Sônia, não é nem bem uma pergunta, é uma observação. Na questão, quando você comentou da mentorada que tinha excesso de peso e ela tinha dificuldades até para fazer exercício porque não achava um tênis que coubesse no pé dela. E aí, quando aconteceu a situação dela passar na rua e o rapaz chamar ela de gorda e ela responder daquela forma. Então, eu queria saber, assim, se a confiança também tem a ver com autoaceitação, porque a gente se sabota muito e, às vezes, até também por conta disso, porque, às vezes, a gente não se aceita. Determinadas qualidades que a gente tem, quem tá, às vezes, às vezes a gente tem uma convivência conjugal difícil e o cônjuge tem, às vezes, mania de falar muito sobre os seus defeitos, e aí a gente acaba que entra naquela neurose de não enxergar em você mesmo as suas qualidades e conseguir se aceitar, né? O que a Silvana falou é de uma importância extraordinária, que inclusive dá uma live inteira sobre isso, a questão da aceitação e a questão da crítica de quem vive ao nosso lado. Eu vou até colocar isso em pauta para fazer uma live sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha sobre isso. É muito, muito comum o parceiro ou a parceira criticar em demasia o seu companheiro. Ou é alta, ou é magra, ou é porca, ou é gorda, ou cozinha mal, ou faz isso, ou faz aquele outro. E isso acaba
com a nossa autoestima. Acabando com a nossa autoestima, jogando isso no chinelo, você começa a recusar o que você é. Você começa a pensar assim, eu sou um zero à esquerda, eu sou um nada. E nós temos que ir do seguinte princípio e partido. Todas as pessoas, ou pelo menos, a gente fica fazendo isso, joga a autoestima lá fora e a gente para de se aceitar. Só que nós temos um princípio de crenças. Nós acreditamos que nós fomos gerados por um Criador. Eu não estou falando de religião, cada um crê que tem a religião que quiser, mas o princípio da crença é único. Nós fomos gerados ou criados por um ser superior, por um Deus, por um Criador. Bem, será possível que esse Criador tinha uma mente distorcida ou tem uma mente distorcida que faria todas as pessoas super legal e você que é criticado desse jeito, ele distorceu e fez você fez torto? Aquele ditado que a gente diz lá de pau torto. E aí a autoaceitação, ela vai aparecer, você vai se compreender se você vai se aceitar quando você fazer essa analogia. Porque o que acontece conosco? A gente não se aceita e a gente faz uma comparação com a outra pessoa que é pior que a gente. A gente olha para a pessoa assim, nossa, meu marido me depreciou, mas a minha vizinha é pior do que eu e ela trata ela bem. Está errada a comparação. Ele trata ela bem porque ele não conhece. Se ele falasse para ela o que ele fala para você, ele apanharia do marido dela. Então, está errada a comparação. Você tem que comparar com algo muito superior a todos. E é o Criador. O Criador nos fez sui generis. Não existe uma outra divine. Agora, será que algum dia eu não desejei ter cabelos de outra cor? Será que eu não desejei ter mais cabelo? Será que eu não desejei ter menos cicatriz na minha cabeça e, por causa disso, um movimento maior de cabelo? Será que eu não desejei que não tivesse flacidez aqui? Ou que as minhas pernas, branca igual a minha blusa, não aparecesse as veias? Então, eu sei que tem coisas que é das células, que são das nossas células, e que a gente não pode corrigir. Agora, uma criatura que foi feita igual a gente, que tem os mesmos problemas que a gente, as mesmas dificuldades, os mesmos defeitos, falar isso para a gente acaba aceitando pela essa insegurança. E aí a gente vai se humilhando, e a baixa autoestima vai caindo. E se junto com isso tem a falta de aceitação, a gente já tem uma dificuldade de se aceitar. Eu me lembro, e essa é muito para a Silvana, eu tinha, sei lá, acho que uns 16, 17 anos, e eu estava olhando para o espelho e estava chorando. E a minha mãe chegou e pegou eu chorando. Mas por que você está chorando, filha? Porque na minha casa eu sou filha. Por que você está chorando, filha? Porque eu tenho nariz de batatinha. Mas você é filha de negro, você queria ter o nariz de que jeito? Eu tinha esquecido disso, né? Pronto, acabou o choro, né? Então eu estava chorando porque tinha o nariz de batatinha, eu queria ter o nariz aquilino, sabe, aquelas coisas de princesa, aquelas coisas, e eu tenho o nariz de batatinha. Você é filha de negro, criatura de Deus, como é que você vai ter um nariz aquilino igual os italianos? E isso porque minha mãe é italiana, tudo de nariz aquilino, aquele nariz fininho, elegante. Eu puxo para o nariz do pai, ó, tá ótimo, maravilha, melhor ter parecido com o pai, né? Nunca mais eu chorei por causa do meu nariz de batatinha. Então, a gente tem sim coisas que às vezes a gente não aceita e depois a gente aceita. Então, Silvana, na nossa mentoria a gente vai falar das coisas que você não aceita e vamos trabalhar sobre isso, mas eu vou fazer uma live inteira sobre não aceitação.
Tá certo? E não deixa seu marido te perturbar, não. Quando ele falar isso, você fala assim, você já se olhou no espelho? Sabe isso? Ah lá, o Carlos está apoiando. Você já se olhou no espelho? Porque tem que ser... Olha, vamos lembrar de Cacos Atir? Alto, loiro, nobre, quase um nórdico, né? Então, tirando Caco Antibes, todo mundo tem que se olhar no espelho, tá certo? Ok? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então vamos encerrar o nosso trabalho com muita paz, com muita luz, e até a semana que vem. Se inscreva no canal Sônia Divino para receber as lives semanais. Viva a vida, a liberdade emocional. Quando nós vivemos com liberdade emocional, tudo é possível em nossas vidas. Inscreva-se no canal Sônia Divino, compartilhe com seus amigos, parentes e familiares. Compartilhe também com aquela pessoa que você conhece e que sabe que tem um problema emocional. As nossas lives têm o intuito de ajudar todas as pessoas. Ative o sininho para receber as notificações e venha conosco para Viva a Vida com liberdade emocional. Is it too much to